Olá, alunos da sétima fase do CIEP 429. Eu sou a Lidiane, professora de português de vocês. Se Deus quiser, brevemente nós nos conheceremos, de forma presencial, mas no momento nós estamos trabalhando de forma remota e eu vim aqui falar para vocês, um pouquinho desses conteúdos novos que nós estamos vendo aí no mês de março. Primeiro, falar da importância de fazer atividade, dessa devolutiva, vocês têm o meu número aí no grupo do WhatsApp da sala de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Temos a plataforma Google Classroom, que também é uma forma de contato. Vocês podem colocar comentários lá, caso não entendam alguma questão, tá? Eu farei videoaulas e enviarei para vocês sempre que a gente tiver um conteúdo novo, um conteúdo que não foi estudado antes, como é o exemplo aí do gênero carta, ok? Na dúvida, vocês depois me perguntem, tá? Da forma que vocês acharem melhor. Então, vamos começar aí, conhecendo o gênero carta. Primeiro, por que gênero? O que significam os gêneros textuais? Se eu desse para vocês uma atividade dinâmica, diversos papéis. Nesses papéis, falasse assim, olha, eu preciso que vocês organizem esses papéis de acordo com as características deles. O que vocês fariam? Vocês organizariam, de um lado, vamos supor, no meio desses papéis tivesse lá poemas, músicas, bulas de remédio, receita culinária, piadas. Vocês iriam separar assim. Vocês fariam, vamos juntar todos os poemas aqui. Todas as bulas aqui, vocês veriam pela forma como é escrito, pelo assunto daquele papel, daquele texto. Então, os gêneros textuais, eles são organizados justamente por conta disso, sobre o que eles falam, como que é falado, a forma, isso faz com que se tenha um gênero textual. Então, ninguém confunde uma bula de remédio com um poema. Nós não pegamos os dois e falamos, ó, esse é o poema e na verdade é a bula, não é assim? Então, esses são os gêneros. Hoje nós vamos falar um pouquinho, conhecer mais o gênero carta. A carta ou correspondência está entre os gêneros mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, o remetente, quem envia, e um receptor, o destinatário, quem recebe. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico, No caso, o e-mail, que significa electronic mail, correio eletrônico aí. Então, hoje nós temos essa substituição, mas as cartas ainda são utilizadas, Há 3 tipos básicos de carta, independente da maneira como será transmitida: a correspondência oficial, a correspondência comercial e a correspondência pessoal. Carta pessoal. As cartas pessoais não seguem um modelo pronto. Nelas, o texto reflete as intenções do remetente ao destinatário, de quem faz para quem vai receber. Ainda assim, a coerência textual é recomendável como forma de clareza à mensagem enviada. Quando enviadas pelo correio físico em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita, que seria o início lá da carta, A gente vai ver um exemplo ali embaixo. O selo da empresa, a data do despacho, ou seja, a data que foi enviada. Essa forma de envio, porém, é pouco utilizada atualmente. Carta pessoal, nós não andamos na atualidade porque elas foram substituídas mesmo por e-mail e menos do que o e-mail, sim, mais pelo WhatsApp, que é uma forma de comunicação a todo momento, que nós utilizamos. Enviada por e-mail, a carta pessoal já traz no topo a data em detalhes, inclusive o horário de envio, e o corpo do texto é inserido no espaço padrão do programa, onde é escrito. Os programas também facilitam o armazenamento de mensagem. O e-mail ele é considerado uma forma de carta eletrônica, um correio eletrônico. Você pode mandar uma mensagem pessoal pelo e-mail, se você quer que fique registrado. O e-mail é uma forma muito boa de registrar as coisas.
A carta no papel mesmo, você tem que escrever de onde, quando, né, foi escrita essa carta. Agora o e-mail não, você já começa a colocar lá assunto, né, o texto e tal, e ele já põe lá data e tudo mais, porque ele já tem essa configuração para isso. Um exemplo aqui de carta pessoal, ó. São Paulo, 18 de agosto de 1929. Carlos Drummond de Andrade. Achei graça e gozei com seu entusiasmo pela candidatura de Getúlio Vargas. João Pessoa. Mas veja como estamos, trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura de Getúlio Vargas que antes desejara tanto. Mas para mim, presentemente, essa candidatura única aceitável, está claro, fica manchada por essas pazes fragilíssimas de governalistas mineiros, gaúchos, paraibanos, com democráticos paulistas, que pararam de atacar o Bernardes. Isso aí é uma carta bem política, né? E oposicionistas, cariocas e gaúchos, tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta de meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito, única aceitável. É uma carta de Mário de Andrade, né? Renato Lemos, tal. Ela foi retirada de um livro, tá? E também essa carta caiu na prova de Enem. O que acontece? Essa carta aqui é uma carta que um amigo, Carlos Drummond de Andrade, envia para um amigo falando a opinião política dele. Então a gente chama de pessoal porque são assuntos pessoais, né? Assuntos que nós geralmente conversamos com pessoas próximas a gente. A carta argumentativa, além do texto dissertativo argumentativo, a carta argumentativa, embora menos usual, também pode ser exigida em exames para ingresso em universidades ou concursos públicos. A principal diferença entre os dois modelos de gênero textual está no fato de que o texto dissertativo argumentativo é dirigido a um receptor universal, enquanto a carta argumentativa é destinada a um receptor específico. Ambos têm como objetivo a persuasão. A carta argumentativa é composta pela saudação inicial, introdução, desenvolvimento, conclusão e despedida. A carta argumentativa, ela parece um texto mesmo, né, no qual alguém questiona algo, né? Ele precisa de uma solução para alguma coisa. Por isso que fala que é argumentativo, ele argumenta, ele põe ali os argumentos dele, né, a favor da ideia. E o que fala ali, a diferença de um texto dissertativo argumentativo para a carta argumentativa é que o texto, ele é para geralmente ele não é para uma pessoa apenas, ele é dirigido para várias pessoas. Esse é o modelo de texto que a gente faz nas redações do Enem. Já a carta argumentativa, ela é dirigida a uma pessoa, a uma empresa, a algo mais específico, tá? Continuando aqui, porque o gênero carta é extenso. A carta do leitor. As cartas do leitor são enviadas em geral para jornais e revistas como maneira de conferir apoio ou demonstrar insatisfação com o material veicular, seja ele informativo ou publicitário. Não vou estender muito aqui a carta do leitor, porque ela é fácil da gente entender, né? O leitor lê uma reportagem, né, uma matéria num jornal, numa revista, e ele quer falar sobre isso, ele quer dar a opinião dele, a favor ou contra. Essas cartas às vezes são publicadas pela revista, pelo jornal, né? A gente tem um espaço lá em que o leitor fala que gostou, ele comenta alguma reportagem, ele fala bem ou mal, geralmente eles põem bem, né? Não vão colocar nada que fale mal. A carta aberta, que é menos usual, né? Ela está entre os principais instrumentos de participação política. É uma maneira de demonstrar de forma clara um problema, assunto ou tema de interesse coletivo. Como o gênero textual obedece aos critérios do texto argumentativo, mas tem caráter mais amplo que a carta argumentativa, porque é destinada à coletividade. O remetente também não é individual, podendo ser um grupo de pessoas, representantes, sindicatos ou associações. Essa carta aberta, ela tem cunho político, né? Então, um determinado bairro da cidade de vocês
quer fazer uma carta, né, dirigida a funcionários, a pessoas da prefeitura, a população no geral, para tentar sobre buracos, problemas aí de infraestrutura. Eles vão fazer uma carta, então não é um remetente individual, é um grupo de pessoas que faz uma solicitação, né? E dirigido também a um grupo, não a alguém individual, mas um grupo, né? Como uma instituição aí, como uma prefeitura, né? Ou outra que fosse. Eu pedi para que vocês fizessem a atividade de resumir, tá? Colocarem as principais informações desse texto. É um texto grande, vocês vão sintetizar, ou seja, resumir e falar um pouquinho de cada carta que nós trabalhamos aqui, ok? No caderno de vocês. Mandem retorno para mim, fotografias lá na plataforma, beleza? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula.